Aleluia. Jesus, nós te amamos. Jesus, o Senhor é belo, o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é conselheiro, Deus forte. O Senhor é o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Jesus, o Senhor é o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o primogênito de Deus sobre toda a criação. Em Ti, Jesus, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Tudo que existe, existe por você, e tudo que existe, existe para você, Jesus. Você é o porquê de todas as coisas, e nós te amamos. O Senhor é o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida. O Senhor é o nosso pão vivo que desceu do céu. E depois que nós comemos do Senhor, Jesus, nós não temos mais fome. O Senhor é a nossa água, a água viva. E depois que bebemos do Senhor, Jesus, não temos mais sede. Muito obrigado, Jesus, nós te amamos. Nós te amamos, Jesus. O Senhor é a luz do mundo, o Senhor é o sabor da nossa vida. O Senhor é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi o Senhor que nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino da sua maravilhosa luz. Nós te amamos, Jesus. O Senhor é tudo que queremos. O Senhor é tudo que esperamos. Nós te amamos, Jesus, e tudo que queremos é te conhecer. Te conhecer e entrar no seu coração. Nós te amamos, Jesus. Espírito Santo, obrigado, o Senhor é nosso melhor amigo. Obrigado, Espírito Santo, porque mais uma vez o Senhor está aqui. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor é o nosso ajudador, o nosso encorajador, o nosso consolador. Obrigado, Espírito Santo, porque é você que revela Jesus para nós, em nós, através de nós. Obrigado, Espírito Santo, muito obrigado, porque é o Senhor que nos convenceu um dia do pecado, da justiça e do juízo. Obrigado, Espírito Santo, porque é o Senhor que nos adota como filhos. Obrigado, Espírito Santo, muito obrigado. Nós te amamos, Espírito Santo, nós amamos a sua pessoa, nós amamos o seu caráter, nós amamos o que o Senhor está fazendo no Brasil e nas nações da terra. Muito obrigado, Espírito Santo, muito obrigado. Pai, muito obrigado pelo seu amor. Pai, muito obrigado pela sua graça. Pai, muito obrigado pelo seu favor incondicional. Pai, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, Pai, muito obrigado, porque não existe um livro no mundo capaz de conter todo o seu amor. O seu amor é infinito, o seu amor é infalível. Obrigado, Pai, porque nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem o que era, nem o que é, nem o que há de vir, nem o passado, nem o presente, nem o futuro. Pai, obrigado, porque nada pode nos separar do seu grande amor que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, nós te amamos, Abba, nós te amamos, Jesus, nós te amamos, Espírito Santo, nós te amamos. Espírito Santo nos revela Jesus. Espírito Santo nos revela Jesus para que a gente glorifique o Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, gente. Estão bem? Estou muito feliz de estar aqui. Acredito muito que o Senhor tem algo específico para vocês. Enquanto eu vinha para cá hoje, nós estávamos no Rio de Janeiro hoje de manhã. Nós ministramos lá, então enquanto eu vinha para cá, o Senhor começou a ministrar coisas no meu coração. E então eu comecei a folhear minha Bíblia. Comecei a pensar e comecei a escrever e comecei a discernir aquilo que o Senhor estava falando. Então eu realmente acredito que o Senhor tem algo específico para você que está aqui hoje. E a minha oração é que o Espírito Santo faça com que o seu coração nesse momento agora seja aberto, para que você não seja aquela terra que recebe a mensagem e os espinhos impedem ela de frutificar. Que você não seja aquele tipo de terra que as pedras impedem a semente de frutificar, mas que você seja a terra que frutifica 100 por 1, em nome de Jesus, amém? Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7.
no versículo 19. Minha água está aí? Minha água? Minha água. Aí, obrigado. Romanos capítulo 7, versículo 19. Vocês estão empolgados, gente? Quem quer ouvir a palavra de Deus aí? Romanos capítulo 7, versículo 19. Diz assim: pois o que pratico não é o bem que almejo, mas o mal que não quero realizar, esse eu sigo praticando. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o realiza, mas o pecado que reside em mim. Assim descubro essa lei em minha própria carne: quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Olha para mim. Quando o apóstolo Paulo ele começa a dizer essas coisas, e você já deve ter escutado de alguma forma alguém usando essas palavras dele: mas é sempre assim comigo, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse sempre faço. E a gente acaba que pega esse verso e a gente usa ele de contexto e pretexto para as nossas más obras. A gente pega um verso isolado, a gente pega um versículo isolado e usa ele fora do contexto para o nosso próprio pretexto. É ou não é? Agora, o que nós precisamos entender aqui é que Paulo não está expondo sua vida presente, mas ele está expondo sua vida passada. O que eu estou querendo dizer para você? Paulo, se você ler a sua Bíblia lá em Filipenses capítulo 3, a Bíblia vai dizer que Paulo era fariseu dos fariseus. Quem que eram os fariseus? A gente acha que os fariseus eram os religiosos da época. A gente acha que os fariseus eram pessoas ruins. A gente acha que os fariseus eram pessoas que só queriam fazer coisa, se fechar no mundinho deles, e a gente usa até a palavra fariseu como um xingamento. Esse cara aí é fariseu porque ele usa terno e gravata. Só que o que a gente não sabe é que os fariseus eram os zelosos da época. O que a gente não sabe é que os fariseus eram os caras que zelavam pelas escrituras. Os fariseus eram os caras que pegavam a lei e diziam assim: gente, Roma está governando sobre nós, mas nós não vamos deixar disso aqui, nós não vamos deixar isso aqui de lado, nós vamos cumprir a lei. Então a intenção deles não era ruim. E Paulo era o fariseu dos fariseus. Em uma das suas cartas, Paulo diz que perseguia cristão porque ele achava que fazia isso para o Senhor. Agora, gente, o que a lei faz? A lei é o seguinte: nós só sabemos que cobiçar é pecado porque um dia a lei disse: não cobiçarás. Nós só sabemos que adultério é pecado porque um dia a lei disse: não adulterarás. Nós só sabemos que matar é pecado porque um dia a lei diz: não matarás. Então, o que a lei faz? A lei torna eu e você conscientes do pecado. A partir do momento que a lei apareceu, então agora nós se tornamos conscientes do nosso erro. Então a lei nada mais é do que algo que fica te dando tapa na cara o tempo inteiro, porque toda vez que você faz algo, a lei está te batendo. Sabe por quê? Porque a lei, ela te mostra o erro, mas não te mostra o caminho para o acerto. A lei, ela aponta o seu erro, mas ela não aponta o seu destino de acerto. A lei, ela aponta para onde você está errado, mas ela não aponta para você o caminho que você precisa ir para acertar. Isso é a lei. Agora, olha, continua lendo o texto comigo. Ixi, aqui mudou. Continua lendo o texto comigo. Pois no íntimo da minha alma tenho prazer na lei de Deus. Contudo vejo uma outra lei agindo nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha razão, tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua em todos os meus membros.
miserável ser humano que sou, quem me libertará deste corpo de morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De modo que eu mesmo com a razão sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Gente, entender Romanos 7, sem uma revelação de Romanos 8, faz a gente ser carnal. Olha só o que diz Romanos, continua lendo aí, ó. Agora vai para Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, fala comigo, portanto. Agora, fala comigo, agora. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque agora não é mais a lei que aponta o meu pecado que está sobre mim, mas porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. O que o texto está querendo dizer, gente? O que eu estou querendo fazer com isso aqui? Eu quero mostrar para você qual que é o verdadeiro sentido de liberdade. Porque a gente acha que liberdade é não dever satisfação a ninguém. A gente acha que liberdade é viver da maneira como a gente quer e a graça de Deus vai estar lá para a gente. Mas isso não é liberdade. Quando o apóstolo Paulo ele diz aqui no versículo 1, portanto, agora, o que ele está querendo dizer para a gente era, gente, tudo isso que eu falei para vocês era uma verdade, até agora, porque agora, a lei que antes dominava o meu corpo não domina mais. Agora, aquela coisa que eu tinha antes de querer fazer o bem e não conseguir, e o mal que eu não queria, eu ia e fazia, essa realidade não faz mais parte de mim. Por causa do quê? Porque antes a lei do pecado estava sobre mim, mas agora é a lei do Espírito. E o Espírito não te aponta o seu erro, o Espírito aponta a graça. Olha só, volta um pouquinho comigo aí em Romanos capítulo 6, versículo 14. Romanos capítulo 6, versículo 14 diz assim, ó: porquanto o pecado não poderá exercer domínio sobre vós. Por quê? Porque não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Escuta o que eu quero te falar. O que é liberdade então? O que é a verdadeira liberdade bíblica? A liberdade bíblica é o seguinte: você deixa de ser escravo da lei e passa a ser escravo da graça. Isso é ser livre. Colossenses capítulo 1, versículo 9 diz que o Senhor nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino da sua maravilhosa luz. Gente, não existe um meio termo onde não exista um rei reinando. Ou existe o reino das trevas, onde o diabo é rei, que era onde eu e você estávamos, ou existe o reino da luz, onde Cristo é rei. Mas não existe um lugar onde não exista um rei. Então não existe uma liberdade que você não deva nada a ninguém. Porque no reino de Deus continua tendo rei. Só que tem uma coisa: no reino das trevas, o reinado dele é um reinado de exposição, é um reinado de peso, é um reinado de fardo. Mas no reino da luz, o reinado é gracioso, é de graça, graça sobre graça. Quando a gente acha que não tem mais graça, vem a graça sobre graça. Essa é a verdadeira liberdade, a liberdade onde você sai da lei do pecado e se escraviza na lei da graça. E isso é incrível. A liberdade então é ser liberto da lei e aprisionado na graça. Não existe esse negócio de eu faço o que eu quero porque agora o Senhor me fez livre. Eu sou livre de tudo, eu sou livre de todos. Isso não existe, não é bíblico. Não é bíblico. Ah não, mas agora eu posso fazer o que eu quiser.
Agora eu ouço a música que eu quiser, porque a gente entendeu então que não tem mais sagrado e secular. Ok. Agora eu faço o que eu quiser. Agora eu tatuo a testa se eu quiser. Mas por que você faz isso? Não, porque agora eu sou livre. Mas quem te disse que é essa liberdade que Jesus veio te dar? A liberdade que Jesus veio te dar é a liberdade que você se torna livre de você mesmo. Você se torna tão livre de você que você é capaz de abrir mão de coisas que você queria fazer e que não seria pecado, mas você não faz. Por quê? Porque você é livre. Livre de quem? Dos outros? Não, de mim. E dos outros, você é o quê? Escravo. Então esse negócio de eu não estou nem aí porque vão falar de mim, esse negócio de eu não estou nem aí porque vão pensar, eu vou fazer ponto final porque eu sou livre, isso é mentira. E o pai da mentira não é Jesus. Jesus não é o pai dessa liberdade que diz que eu não devo nada a ninguém, que eu posso fazer o que eu quero, sendo que a Bíblia diz que se comer carne escandaliza o meu irmão, eu não deveria fazer, porque se eu como carne escandaliza o meu irmão, eu acabei de pecar porque não agi de compaixão. Então a liberdade verdadeira é a liberdade de si mesmo. Mas hoje em dia a gente está numa época tão meio estranha, e a gente acha que é avivamento. A gente acha, porque a gente acha que som alto, luz apagada e muita gente gritando a mesma coisa é avivamento. Quem disse? Quem disse? Avivamento é discipulado das nações. Quando uma nação é discipulada, então a nação é avivada. Jesus disse: ide por todo mundo e fazei discípulos em todas as nações. Isso é avivamento. O dia que nós discipularmos as nações através da liberdade que Cristo nos deu, então sim viveremos o avivamento. Enquanto isso, não. Agora escuta, a gente é meio estranho. Pensa comigo, se eu trouxesse um cachorro aqui na frente agora, trouxe um cachorro aqui, tem um cachorro, e eu vou adestrar esse cachorro. Eu vou adestrar esse cachorro para que ele nunca mais lata. Ele não vai latir nunca mais, ok? Ele nunca mais vai latir. Mas você concorda comigo que mesmo se ele não latir o resto da vida, ele continua sendo um cachorro, sim ou não? Então a natureza dele continua sendo uma natureza que late, sim ou não? Mas por que ele não late? Porque um dia o cara falou: se você latir, você apanha, e se você não latir, você ganha biscoito. Um dia alguém chegou nele e falou: se você passar daqui, você apanha, mas se você ficar paradinho aí, sentadinho, deita, rola, levanta, pula, você ganha um biscoito. E ele pode fazer isso o resto da vida, mas ele não vai perder a natureza de cachorro. Agora, a gente tem feito isso com a nossa vida. A gente chega no pecador, a gente faz isso com a gente mesmo. A gente pega, a gente inventa as regras. Então a gente faz assim, ó, tá vendo essa linha aqui? Essa linha aqui é da pornografia, não passa por ela, porque se você passar por ela, Deus pesa a mão e você não vai ganhar presente. Tá vendo essa linha aqui? Essa linha aqui é a linha da fofoca, não passa por ela, porque se você passar, Deus vai pesar a mão e se passar, não vai ganhar presente. Então quando a gente vai ver, a gente realmente não faz nada. Mas a gente não faz nada, não porque a gente ama o Senhor, mas a gente não faz nada porque colocaram regras, colocaram princípios e colocaram linhas à nossa volta e nos disseram que se a gente passar por elas, então a gente vai ter uma mão pesada na gente, mas se não passar, a bênção do Senhor estará sobre você. Só que a natureza não muda. Jesus não veio por limites. Jesus veio trazer uma nova natureza. A Bíblia diz que o primeiro Adão pecou, e quando ele pecou, ele condenou toda a humanidade. Mas o segundo Adão não pecou e nos garantiu uma nova natureza. É por isso que Jesus disse: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, mas aquele que não nascer do Espírito não pode entrar nele.
Agora, enquanto a gente vive essa liberdade que só escandaliza, que só expele e não atrai, que discipulado das nações nós vamos fazer? Ao invés hoje a igreja atrair pela sua liberdade de si mesmo, ela atrai pela sua liberdade dos outros. Ela expele as pessoas. Tem alguém aí comigo? Está dando para entender alguma coisa? Esse negócio, faço o que eu quero, vivo como quero, não me importo com os outros, não é graça, é lei. Porque a lei aponta, sabe o que? Ego, orgulho e vaidade. Então esse negócio, não importa o que você pensa. Não importa, essa outra igreja aí, eles são fariseus. Quando você fez isso, você já está vivendo na lei. E quem vive na lei anula a cruz de Cristo. A Bíblia diz que quem vive na lei pisa no que Jesus fez na cruz e pisa aos pés do Espírito da graça. Mas a gente chama a lei de liberdade e nem percebe. Um dia não podia ter bateria na igreja. Um dia não podia ter violão na igreja. Um dia, se alguém visse um computador em cima do altar, um dia, se alguém visse um menino de 22 anos pregando, com um iPad, que tem uma maçã comida, isso seria muito pecado. E porque hoje a gente pode fazer tudo isso, a gente acha que é livre. Onde está a nossa cabeça? Aonde foi que nossa cabeça foi parar? Aonde foi que a nossa mente foi parar? Liberdade é você não ter a sua mente, mas ter a mente de Cristo. A gente acha que hoje a gente é livre para discutir. Então o mundo impõe algo, a gente vai discutir. Cara, já não sou mais eu quem vivo, nem tenho mais opinião. Então o que você acha? Eu não sei. Eu sei de uma coisa. E isso eu tenho todo o prazer de falar. Eu falo com boca cheia. E por mim eu falaria isso todos os dias da minha vida. E nem falaria não, eu falo todo dia da minha vida, falo isso. Muita gente diz o seguinte, que o fim dos tempos tem a ver com o mundo caído. Então apareceu aquela foto, né, do cara pelado e as criancinhas de mão dada. Quem viu? Quando um monte de gente viu aquela foto, o que as pessoas falavam? Gente do céu, Jesus está voltando. Por quê? Porque na nossa cabeça, Jesus voltar tem a ver com uma fuga. É como se assim, não, esse mundo não tem mais jeito, perdi o controle, a igreja precisa sair de lá, porque senão ela vai se sujar. Deixa eu tirar ela de lá, e tira. Deixa eu falar uma coisa para você, ó o diabo bravo. Deixa eu falar uma coisa para você. O fim dos tempos não tem a ver com o mundo caído. O fim dos tempos tem a ver com uma igreja gloriosa. O fim dos tempos não tem a ver com o mundo escuro, mas o fim dos tempos tem a ver com uma igreja que brilha mais que o sol ao meio-dia. O fim dos tempos não tem a ver com crianças em pedofilia, mas o fim dos tempos tem a ver com crianças de 5, 6, 7 anos de idade, curando enfermo, libertando demônio, pregando evangelho. Não olhe para aquilo que o mundo está fazendo, não olhe para o tamanho da escuridão, você não vai ver luz e trevas guerreando. Não existe briga de treva com luz. Aonde chega a luz, a treva tem que ir embora. O problema é que ensinaram a gente que a gente tem que ir contra as trevas. Vai contra ela. Quem vai contra? Só acende essa luz. Jesus disse que não se deixa uma luz embaixo da mesa, antes tira ela debaixo da mesa, põe ela no alto da casa, para que todos vejam. Aleluia! Para que todos vejam. Sabe qual é o problema? Que enquanto o mundo avança, a igreja recua. Mas a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 13,
Jesus está contando uma parábola e ele fala assim: o reino dos céus é semelhante a isso aqui. O filho do homem saiu para semear a boa semente do reino. E ele semeou. E a boa semente do reino são os filhos do reino. Aí a Bíblia fala assim: ó, enquanto eles dormiam, veio o maligno e plantou o joio. O que isso significa? Que o diabo só pode avançar onde a igreja dormiu. Um dia a igreja dormiu para a política. O que o diabo fez? Pegou para ele. E hoje a gente quer militar contra. Foi a gente que deu. Um dia a igreja morreu para as mídias, para as artes, para a educação. Um dia a igreja morreu para isso. O diabo pegou. A culpa é dele? É que é muito mais fácil tirar a culpa das nossas costas e pôr na dele, né? Era muito mais fácil a gente não ter dado para ele, mas já que a gente deu, a gente precisa ir atrás e pegar de volta. Como? Acendendo a luz. Como que isso vai ser feito? Quando você parar de achar que pregar é mais espiritual do que trabalhar de segunda-feira. O dia que você parar de achar que fazer seminário teológico é mais espiritual do que fazer engenharia. O dia que você parar de achar de que ser um missionário na África é mais espiritual do que ser um torneiro mecânico. Porque não existe coisas espirituais, existem pessoas espirituais. João capítulo 3, versículo 6 diz: o que é carne, mas o que é espírito. Não tem espírito, é espírito. Então não tem nada que eu faça que não seja espiritual. Andar de avião para mim é espiritual. Ir no aeroporto para mim é espiritual. Assistir televisão para mim é espiritual. É por isso que eu sei o que eu posso assistir, o que eu não posso. E não preciso perguntar para ninguém o que eu posso, o que eu não posso ver, o que posso, o que não posso ouvir. Porque 1 João 2 me garante que a unção que eu recebi do Senhor, o Espírito Santo me ensinaria todas as coisas. E eu não precisaria mais ficar indo atrás de pessoas para saber o que eu devo e o que não devo fazer. Antes, o Espírito da verdade me guiaria em toda a verdade. E sabe o que é mais legal? Que a palavra é a verdade. Sabe o que é mais legal ainda? Que a palavra tem nome. Apocalipse diz que Jesus Cristo é a palavra. Então o Espírito Santo me leva, me guia, me direciona em Jesus, para que amanhã eu esteja mais parecido com Jesus do que eu estou agora. Então fiz desse meu objetivo. Aleluia. Então para de assistir jornal e falar: Jesus está voltando. Para com isso, cara. Começa a olhar para o que a igreja está se tornando. A Bíblia diz que Jesus vem buscar uma igreja sem mancha, sem mácula e sem ruga. Sem mancha, sem mácula e sem ruga. Ele não vem buscar ela para uma fuga. Ele vem buscar ela para um banquete de casamento. É muito legal isso, não é não? Olha só. Olha o que diz Romanos capítulo 5, um dos meus versos favoritos da Bíblia. Romanos capítulo 5, versículo 16 e 17. Por isso, não se pode comparar a graça de Deus com a consequência do pecado de um só homem, porquanto o julgamento derivou de uma só ofensa, que resultou em condenação, mas o dom gratuito veio de muitas transgressões e trouxe justificação. Pois se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio desse muito mais os que recebem da transbordante provisão da graça e o dom da justiça reinarão em quê, gente? Por intermédio de quem? A liberdade que Cristo traz, a liberdade que Jesus nos deu, essa é a liberdade para reinarmos em vida. Mas quem reina? Reis. Fala comigo, reis. Jesus é chamado do rei dos... Então até os reis têm um... Então se eu entendo que a liberdade é sair da lei e por opção me tornar escravo da graça,
que não tem nada melhor que isso. E entendo que nesse lugar de graça, Cristo é o Rei dos reis. Então Ele não é o Rei dos súditos. No reino de Jesus não tem súditos, tem rei e reis. Quando a gente limita o Evangelho de Jesus à salvação, quando a gente limita o Evangelho de Jesus a só morrer na cruz para me salvar, a gente diz que Deus é só Salvador. Se Jesus veio só para me salvar, então Ele é só Salvador. Mas Ele não é. Quando Moisés chegou diante de Jesus e falou: tá, mas eu vou falar que quem me enviou? Ele disse o Salvador. Ele disse o quê? O eu? Mas o eu sou o quê? O que você precisa? É de maná? Então eu sou o maná. Você precisa de água? Eu preciso de água. Então eu sou a água. Você precisa de um caminho? Eu sou o caminho. Você precisa de uma verdade, Moisés? Eu sou a verdade. Você precisa de luz? Eu sou a luz. Moisés, o que você precisa? Porque o que você precisa eu não tenho, eu sou. O que a política precisa? Deus não tem, Ele é. Então para de bater em político morto. Está batendo por quê? O cara está morto de seus pecados e delitos. Quem bate e aponta erro é a lei. Graça aponta o caminho. Se a igreja parasse de apontar e começasse a abrir um caminho, acho que alguma coisa poderia mudar. Mas a igreja que foi chamada para amar, aprendeu a julgar, e depois que aprendeu a julgar, nunca mais amou. A igreja que nasceu em Jesus para amar, porque a Bíblia diz que a igreja deve ser a continuação de Cristo na terra. E a Bíblia diz que Ele é a imagem do Deus invisível, Colossenses 1,15, e diz 1 João 4,8 que Deus é amor. Então Jesus é a própria imagem do amor. Então Jesus veio aqui amar pessoas, e se nós somos a continuação do que Ele veio fazer, deveria ser tudo por amor. A igreja que foi chamada para amar, aprendeu a julgar, e depois que aprendeu a julgar, esqueceu de amar. E depois que esqueceu de amar, colocou a culpa tudo nas costas do diabo, porque ela deixou de amar. Porque ela deixou de amar e ser luz no lugar, o diabo só pegou o que era dele. Eu estava lá, jogado no chão, achado não é roubado, quem perdeu foi relaxado. Tem alguém aí? Tem alguém feliz ainda aí? Isso para mim são boas novas. Eu sei como a igreja termina. E porque eu sei como a igreja termina, eu sei o que fazer hoje. Sabe porque tem gente que fica assim, não, vamos se esconder cada vez mais, né? Vamos, porque o puro vai se purificar mais, então vamos se esconder. O mundo só vai piorar. Sabe quem faz isso? Quem não sabe como a igreja termina. Porque quem sabe como a igreja termina, não se esconde, aparece. Todo mundo vê. E quando verem vocês, glorificarão o meu Pai que estás no céu. Foi isso que Jesus disse, cara. Só se esconde quem não sabe onde vai terminar. Reinarão em vida, reinarão em vida. Isso está liberado sobre nós. Olha o que diz 1 Coríntios. Você ama a Bíblia? Estou tomando um chá de Bíblia. Quem não ama a Bíblia aí está passando mal. 1 Coríntios capítulo 15. Versículo 45. Olha o que diz. Da mesma forma, está escrito: Adão, o primeiro homem, foi feito alma vivente. Fala comigo, alma vivente. O último Adão, no entanto, é espírito vivificante. Fala comigo, espírito vivificante. Assim, não foi o espiritual que veio primeiro, mas sim o natural. Depois dele, então, chegou o espiritual.
O primeiro homem foi formado do pó da terra, o segundo homem foi formado do céu. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, e os que são do céu, semelhante ao homem celestial. Assim como obtivemos a imagem, fala comigo, imagem, do homem terreno, recebemos de igual modo a imagem do homem celestial. Olha para cá. O texto começa dizendo que nós lemos que Adão foi formado alma vivente e que Cristo foi formado espírito vivificante. Qual que é a diferença dos dois? A diferença é que alma vivente recebe vida. Alma vivente recebe vida, ok? Espírito vivificante doa vida. Existem dois tipos de pessoas no mundo hoje: alma vivente e espíritos vivificantes. Você que está aqui hoje, ou você é alguém que precisa receber vida e você só fica assim, ou você é alguém que distribui vida. Quem vive aqui? Quem vive antes da cruz? A lei. Quem doa a vida então? A graça. O texto continua e diz assim: da mesma forma que nós recebemos a imagem do homem terreno, recebamos também a imagem do homem celestial. Os que são da terra têm a imagem da terra, mas os que são do céu têm a imagem do céu. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo nós estávamos em Deus. Então nós estávamos aonde? Dentro dele. Não estávamos na terra, estávamos no Senhor. Quando Deus põe Adão na terra, você precisa, presta atenção nisso aqui, que o raciocínio vai fazer assim na cabeça de agora. Mas acompanha. Ó, quando Deus forma Adão e Eva, quando Ele forma os dois, Ele faz o homem à imagem e semelhança dele mesmo. Sim ou não? Mas olha que incrível. Tem uma coisa que Deus não coloca no homem e na mulher, que ele tinha, que ele conhecia. Sabe o que é? O conhecimento do bem e do mal. Então Deus faz o homem igualzinho a ele, a sua imagem e a sua semelhança, mas não dá ao homem o conhecimento do mal. Quando a serpente chega no homem, o que a serpente fala? Ó, sabe por que Deus não deixa você comer daquela árvore ali? Porque se você comer, você vai ficar igualzinha a ele. Ela olha e diz: mas ele disse para mim que eu fui feito a imagem e semelhança dele. Aí então, mas por que você acha que ele não quer que você coma aquela? Porque se você comer aquela, tem mais uma coisa que ele sabe que você não sabe. Então Eva se sente mal amada e fala: ele disse que eu sou a imagem e semelhança dele, e agora eu não sei tudo que ele sabe, eu não sou como ele é. Então ela se sente mal amada, então ela se sente tentada a comer do fruto, porque você sempre vai se sentir tentado aonde você se sente primeiramente mal amado. Pode perceber que toda a sua tentação vem de um lugar onde você não se sente amado. Agora olha como Deus é bom e amoroso. Primeira coisa, Deus faz o homem imagem e semelhança dele e não dá ao homem o conhecimento do mal. E segunda coisa, Deus não proíbe o homem de conhecer o que falta. Então ele ama o homem nos dois pontos, e ele forma o homem. E quando o homem peca, se você ler a sua Bíblia em Gênesis capítulo 5, a Bíblia vai dizer que depois do pecado, o homem começa a gerar filhos segundo a sua própria imagem, conforme a sua própria semelhança. Então a partir daquele momento começam a existir homens terrenos, homens com o rosto da terra, até o dia que o anjo Gabriel veio até Maria e disse: Maria, descerá sobre você o Espírito Santo. Então repara o céu voltando para a terra. Descerá sobre você o Espírito Santo, e você ficará grávida de um filho, e esse filho será chamado Emanuel, Deus conosco.
Mas peraí, Deus não está no céu? Então agora ele começa a voltar para a terra. E aí quando Jesus está na terra, ele começa a trazer de volta a imagem de Deus para as coisas. Colossenses 1,15, como eu já falei, ele é a imagem do Deus invisível. Ele começa a trazer de volta a imagem. Ele começa a trazer de volta a imagem. Começa a mostrar para os discípulos: olha, é assim lá no céu. A Bíblia diz lá em Efésios que nós estamos assentados com Cristo nas regiões espirituais. Então, se eu estou assentado com Cristo, qual deve ser meu trabalho? A gente aprende a orar para que Deus leve a igreja para o céu, mas Jesus nos ensinou a orar o quê? Que o céu venha para a terra. Então, qual que é a grande verdade? Se eu estou assentado com Cristo nas regiões espirituais, então eu posso fechar os meus olhos e ver o que está acontecendo lá. Conheço a eternidade. Vejo o que Jesus está vendo. Ele me conta os segredos. Ah, Vitor, mas o que nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, que não subiu ao coração do homem, não tem como a gente saber. Tem sim, lê o próximo verso. Mas todas essas coisas vos tenho revelado pelo Espírito. Então você faz o olho e você vê. E você fala: ah, é assim no céu? É, então peraí que eu vou fazer assim aqui na terra. E aí a imagem da terra começa a ser contaminada pela imagem do céu. E é nesse lugar que o reino do céu invade a terra. Eu acho lindo a gente cantar: venha o céu na terra, mas o céu não invade a terra quando a gente canta. O céu invade a terra quando a gente olha para lá, se parece com o que está vendo e influencia aqui fora. A gente pode cantar o resto da vida: deixa o céu descer, deixa o céu descer. Já cansei. Minha pergunta é: onde estão os disponíveis a entrar nas regiões celestiais? Passar tempo olhando lá, aprendendo lá, comendo lá. Isso vai te custar tudo. Vai te custar seus filmes, vai te custar seus lazeres, vai te custar seus amigos. Deixa eu te falar uma coisa: ou os seus amigos vai dizer que você está sumido, ou Jesus vai te achar sumido. A pergunta não é quem sabe cantar isso, a pergunta é quem sabe ficar olhando o que está acontecendo lá para fazer verdade o que estão cantando. Onde estão os disponíveis? Onde estão os disponíveis que vão fazer igreja conforme o modelo do céu? Onde estão os disponíveis? Quando Moisés vai construir o tabernáculo, Deus fala para ele: Moisés, faça de acordo com o que você está vendo. A Bíblia diz que a nossa comida não... Jesus disse: minha comida não é comida nem bebida, mas é fazer a vontade do meu Pai. E a Bíblia diz que a nossa comida é ouvir o que Ele está falando. Cara, às vezes a igreja está raquítica porque a gente aprendeu a ouvir o pastor. Então a gente se torna a ovelha do pastor da terra, mas não reconhecemos a voz do pastor do céu. Mas as ovelhas que Jesus vai chamar para Ele não são as ovelhas que reconhecem a terra, mas são as ovelhas que reconhecem quem reina na vida. São esses que reinarão em vida? São as almas viventes? São os espíritos vivificantes. Agora, Vitor, como fazer isso? Como fazer isso ser verdade? Vamos ler o último verso lá em 1 João. Primeiro João capítulo 2. Versículo 29. Se sabeis que Ele é justo, tomai conhecimento também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Vede que imenso amor nos tem concedido o Pai,
a ponto de sermos tratados como filhos de Deus. E em realidade somos filhos de Deus. Por esse motivo o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Olha isso aqui, ó. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Todavia, sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Olha para cá. O que esse texto está dizendo? Está dizendo o seguinte, ó, Vitor, hoje você sabe que você é filho de Deus, mas aquilo que você é de verdade, você ainda não se tornou. Mas por que não? Porque você só se torna aquilo que você é de verdade quando você vê Ele se manifestar. Mas por quê? Porque quando você vê Ele se manifestar, você se torna quem você nasceu para ser. E quem é que eu nasci para ser? Como eu nasci para ser? Como o homem era lá no Éden? A plena imagem e a plena semelhança de Deus. Então o que esse texto está dizendo? Vitor, quando você volta a olhar para Ele, quando você volta a colocar sua atenção nele, quando você volta a colocar os seus olhos fixamente no Senhor Jesus, na sua face, você começa a ver Ele se manifestar. E enquanto você vê Ele se manifestar, você começa a ser transformado. No que? Naquilo que você está vendo. Então você está olhando para Jesus e vendo mansidão. De repente você se torna manso. Então você está olhando para Jesus vendo humildade. Você se torna humilde. Você está olhando para Jesus e está vendo que Jesus é gracioso. Então você se torna gracioso. Você está olhando para Jesus e você está vendo que Jesus é paciente. Então você se torna paciente. Você está andando com Jesus, você está vendo que Jesus é muito, muito, muito bondoso. Então você se torna bondoso. Porque quando vemos Ele se manifestar, se tornamos como Ele é. Gente, deixa eu fazer um fechamento aqui. Liberdade tem a ver com eu sair do império das trevas, onde o diabo me dominava, onde a lei apontava o meu pecado e batia na minha cara. E agora eu vou para o reino da graça. Só que no reino da graça eu me torno um rei e governo em vida, reino em vida. O meu mundo interior é bem resolvido. Dentro de mim eu não tenho problema de autoestima. Dentro de mim eu não tenho problema de identidade. Dentro de mim eu não tenho problema com algo externo, porque dentro de mim eu sei quem eu sou, porque eu reino sobre mim. E quando eu estou reinando sobre mim, eu me torno escravo de quem? Dos outros. Então quando eu olho para você, eu não venho primeiro que você vem primeiro do que eu. Então eu preciso entender que se eu comer carne aqui te escandaliza, eu não como. E isso é ser livre de verdade, porque essa é a liberdade da graça. É eu abrir mão de mim, não abrir mão dos outros. E no final disso tudo, enquanto eu estou dentro desse reino de liberdade, eu começo a olhar para Ele. E dia após dia, estou me transformando de glória em glória, de passo em passo. Exatamente o que eu nasci para ser. E o que foi que eu nasci para ser? A plena imagem de Deus. E então, a Bíblia diz, Mateus capítulo 24, que o amor de muitos se esfriariam, rumor de guerras, um levantaria contra outro, mas ainda não era o fim. Mas quando o evangelho do reino for pregado a todas as nações, então virá o fim. Quando isso aqui que eu acabei de falar começar a ser uma verdade, então você pode olhar e dizer: o fim está próximo. Agora Jesus pode vir, porque a igreja de Jesus não vai sair da terra assim. A igreja de Jesus vai sair da terra brilhando, 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 brilhando. E a Bíblia chega a dizer, Jesus disse, que os justos do reino reluzirão mais do que o sol ao meio-dia. Uau! Isso é o Evangelho. Essas são as boas novas da liberdade do reino de Deus. Se Cristo vos libertares,
verdadeiramente vocês serão livres, livres de si mesmo e sempre escravo do próximo. Amém? Fique de pé, vamos orar. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, nosso Rei. Muito obrigado, nosso amado, nosso Abba. Muito obrigado, nosso amigo. Muito obrigado. Muito obrigado, Jesus, por essa mensagem. Obrigado por cada um dos meus irmãos que estão aqui. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Obrigado, Jesus, pela mensagem do reino. Obrigado por essa semente. Obrigado, Jesus, que essa semente frutifique a 100 por 1 no coração de todos os meus irmãos, e que eles entendam que eles são reis sobre a terra, que estão aqui para governar a terra, que estão aqui para amar as pessoas, que estão aqui para revelarem exatamente a imagem do Pai, porque Jesus, o Senhor é o nosso modelo. E o Senhor só fazia aquilo que o Senhor via o Pai fazer. Por isso Jesus nos ensina, Espírito Santo nos ensina a sermos essa igreja que faz o que vê o Pai fazer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.